E aí, pessoal, belezinha? Nessa videoaula, eu vou fazer o lançamento do exercício 2, onde vocês vão poder escolher entre modelar uma joia, um vidro de perfume ou uma luminária. No caso aqui, eu vou modelar um vidro de perfume para aproveitar e ensinar vocês a fazer um material de vidro. Porque o vidro, por ter reflexão, refração, transparência, ele é um material meio pesado para ser renderizado. Então, eu vou mostrar para vocês como faz um que fica relativamente leve, para o render não ficar muito lento, certo? Lembrando, eu vou fazer aqui meio rápido para a aula não ficar muito extensa, mas vocês caprichem, aproveitem para fazer um portfólio, tá? Porque tanto a joia, o vidro de perfume ou a luminária, vocês vão entregar para mim como se fosse uma peça publicitária, certo? Vocês vão criar um logo, dar um nome e fazer como se fosse uma propaganda para vender esse produto, certo? Deixei lá no material de aula um artigo sobre estética generativa para vocês terem uma base, dar uma olhadinha nas figuras e ver como é possível criar padrões a partir dos modificadores paramétricos, certo? Então vamos começar. Vamos começar aqui, ó, configurando nosso render, para deixar o render nativo do 3D, certo? Então vamos lá em Rendering, Render Setup. Olha lá, ó, tira o Arnold, quem tiver, e coloca Scanline. Beleza. O tamanho aqui, ó, a gente já pode deixar aqui 1920 por 1080. Se na hora de vocês começarem a fazer os testes para ver a iluminação dos materiais, estiver muito lento para renderizar, vocês coloquem um tamanho bem pequeno aqui, pode colocar 720 por 480, para o render ficar mais rápido. Aí na hora que você chegou no resultado que você queria, você volta para 1920 e renderiza o final para me entregar, certinho? Então vamos lá. Então, você pode começar por qualquer forma, certo? Qualquer uma mesmo. Aí você vai aplicando os modificadores e testando. Detalhe, aqui você tem dois caminhos também para fazer exercício. Você pode fazer o jeito que eu vou fazer aqui, escolher uma forma e ir aplicando modificadores, combinando modificadores de maneira experimental, até chegar a uma forma interessante, e aí você transforma ela numa joia, num vidro de perfume ou numa luminária. Ou você pode escolher um produto que você queira e tentar fazer igual, certo? É um outro exercício. Aí os dois são válidos. Fica a critério de você aí, beleza? Então eu vou começar aqui, ó, com uma chamfer box. Vou fazer uma chamfer box aqui, ó, beleza? Vou deixar ela um pouco mais retangular, certo? Vou aumentar um pouco dos segmentos. Vou colocar aqui, acho que 20, 20, 20. Por que isso? Para os segmentos, depois os modificadores aceitarem, certo? E agora eu vou testar alguns modificadores. Vamos lá. Ó, vou começar testando aqui um, um Tapper. Vamos ver. Ó, aí, ó, já ficou interessante. Ó, já, pronto, praticamente está pronto. Vamos pôr uma curvatura. Ó, interessante também. Beleza. Vou combinar o modificador aqui, tá? Vou fazer aqui, vou colocar um twist. Twist, beleza? Vou dar uma leve giradinha, vamos ver. Aí, ó. Pronto. Ó. Posso girar mais, posso girar menos, posso abaixar o giro, subir o giro. Acho que eu vou deixar assim, ó. Beleza? Ó, isso aqui me lembrou uma coisa que é importante eu falar para vocês. Que a gente está falando de modificadores generativos, ó. Uma forma, aqui eu já cheguei numa forma que eu achei interessante. Mas se eu quiser deixar essa forma ainda mais complexa, um dos recursos que eu posso utilizar
duplicar essas formas e combiná-las. Por exemplo, ó, eu vou pegar essa forma do jeito que está, vou duplicar ela girando. Ó, olha o que vai acontecer, certo? Vou soltar, olha lá como ficou, ó, já ficou uma forma mais complexa, tá? Aí, se vocês quiserem seguir essa linha, o que vocês precisam fazer? É fundir as duas peças usando as operações booleanas, tá certo? Em vez de usar subtração, você usa a união. Isso aqui vai virar um bloco só, tá? Eu não vou seguir nessa linha aqui, porque quanto mais complexa a forma, mais pesado vai ficar o render para renderizar o vidro, tá? Então, eu vou deixar só uma mesmo e vou seguir, beleza? Ok, cheguei na forma que eu achei interessante, vou transformar isso aqui num vidro de perfume. Como eu vou transformar isso aqui num vidro de perfume? Vou colocar um borrifador aí em cima. No caso da luminária, você poderia colocar um bojo, uma cúpula, tá? Como que eu vou fazer um borrifador aqui? Vou pegar o chamfer cylinder, vou colocar aqui em cima, ó. Olha lá. Aí fica à vontade para você fazer o modelo que você quiser, tá? A tampa é interessante trabalhar também. Ó, deixa eu ajustar aqui para ele ficar menos redondinho. Olha lá, olha lá, já está virando um. Vou colocar no meio, certo? Sempre centralizadinho aqui. Beleza, certo? Aí, ó. Vamos ver como é que tá. Tá no meio, tá no meio. Então, beleza. Vou duplicar esse aqui, fazer como se fosse aquele que a gente aperta mesmo, ó. Dupliquei, ok. Diminuir a altura dele aqui. Vou aumentar um pouquinho o raio. Olha lá, certo? Subir aqui, como se fosse para apertar. Olha lá, pronto. Vou colocar agora aquele biquinho, que é onde sai o líquido. Posso usar um tubo, posso usar... já sei, vou usar um Torus, deixa eu ver se é esse. Isso, é um Torus, ou um Dunnett. Olha lá, ó. Ele já fica arredondadinho, quer ver? Vou colocar aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou. Opa, vamos melhorar. Pego aqui o Torus, vou subir ele um pouquinho. Mexo nos parâmetros dele aqui, eu vou diminuir um pouquinho, engrossar. Posso diminuir um pouquinho mais. Engrossei. Tá aí. Pronto. Tá aí meu vidro de perfume. Tá? Vou deixar isso aqui de frente, porque eu vou fazer uma graça aqui. Ó. Se eu girar isso aqui, para ficar, eu quero que o bico fica bem para essa frente aqui, ó. Opa, saiu do lugar. Só arrumar, tá? Confere nas vistas, olha lá, ó. Coloca no meio, tá? Confere, beleza. Ó, vou fazer uma graça aqui. Como a gente tem que fazer uma peça publicitária, vou dar um nome que de uma forma rápida. Eu vou usar a ferramenta de texto aqui e extrudar, mas vocês podem ou fazer dessa forma ou criar um logo no Illustrator, no Photoshop, colocar um plano aqui e aplicar como fosse textura, certo? Então, vou fazer aqui, ó, vou pegar linha, texto e vou colocar aqui, ó, vou escrever meu texto, vou aqui, ó, fragrance, ver, ó, tá grande, tá? Só a gente arrumar, o texto tá lá, vou diminuir o tamanho dele, olha lá, fragrance, já tá aparecendo aqui. Eu vou girar ele aqui para ficar
de frente, tá? Aliás, eu vou girar o vidro inteiro, que eu acho que vai ser mais fácil de eu trabalhar, ó. Quando fica inclinado assim nas vistas de topo e frontal, ó, olha lá, ó. Pronto, eu girei aqui, vai ficar mais fácil de eu trabalhar, tá? Vou pegar aqui a fragrância, pronto, ó, já vai estar no lugar, eu acho. Olha lá, beleza. Agora a gente só olha aqui, olha lá, ó, certo? Agora, como que eu faço para isso aqui transformar num objeto visível do render? Eu vou aplicar um modificador que chama Extrude, tá? Tem outros também, mas para não demorar muito, eu vou aplicar um Extrude, ponto. Posso dar um relevo, um leve relevo, bem pequenininho ali, porque a gente quer transformar isso em vidro. Ó, vou colocar no lugar que eu quero, certo? Posso dar uma inclinadinha. Deixa eu verificar se está no lugar certo. Tá, ok. Poderia trocar essa tipografia aqui, né? Porque eu não gosto de Arial. Então vamos ver se eu tenho uma rápida aqui. Pronto, pronto, já. Ok, vamos lá. Agora vamos mapear, vamos fazer os materiais. Então, abrir a biblioteca de materiais. Vamos ver se tem algum metal aqui. Parece que esse aqui é um metal. Vou arrastar ele aqui, depois a gente vê isso. Parece que ele é um metal. Vou colocar o bico de metal. E agora vamos fazer o vidro. Como que é o vidro? Ó, vou pegar um slot qualquer aqui. Vou resetar ele, tá? Para não pegar de nenhuma biblioteca. Então, como que a gente reseta? A gente vai procurar aqui o standard. Beleza, posso fechar. O que é o material de vidro, gente? Ele é um material transparente que tem reflexão e refração, certo? Principalmente a refração, ela cria muitas distorções de iluminação, então isso é pesado para renderizar, tá? Mas então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um pouco mais leve, ó. Meu material aqui está standard, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, background, só para mostrar o fundo, para a gente conseguir ver a transparência, ó. Cliquei, tá vendo? Ficou xadrez, tá vendo? Ele está opaco, eu não consigo ver o fundo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade dele, ó, certo? Ó, posso aqui controlar quanto eu quiser, acho que eu vou pôr 60, certo? Vou colocar um pouco de brilho, olha lá, um pouco de polimento, certo? Ele está um material apenas transparente, um material cinza transparente. Como que vamos transformar ele em vidro? Ó, vamos abrir aqui os maps. Tá vendo aqui, ó, a gente tem dois campos de reflexão e refração. A gente vai colocar aqui um material para ser refletido e refratado. Pode ser qualquer material, você pode pegar um ambiente. Eu quero que esse ambiente reflita e tal, certo? No caso aqui, ó, vamos usar um que já tem do Max, chama Ray Trace, ó. Repara quando eu der dois cliques aqui, como que vai mudar aqui, ó. Fica olhando, ó, Ray Trace. Olha lá. Vendo aqui, ele já criou reflexo, reflexão, certo? Vou apertar aqui, ó, Go to Parent, para voltar nos parâmetros dos maps, tá? Olha lá. Repara que ele está 100. Eu vou diminuir isso aqui, porque isso aqui vai pesar para renderizar, tá? Eu vou pôr aqui 20. Olha, vai ficar um pouco menos vidro, mas vai ficar um pouco mais leve, tá? Vou copiar o Ray Trace para refração também, certo? É só eu clicar aqui em Map e arrastar para o outro slot, ó, que ele já copia. Posso pôr aqui Copy, dou OK. Olha lá como que aconteceu, certo? Tá um vídeo perfeito isso aqui. Só que isso aqui vai ser super demorado para renderizar. Então vamos diminuir aqui a refração. Vou colocar 5, tá? OK, pronto. Vamos ver, vamos agora aplicar, ó. Arrasto, arrasto. Pronto. Como é vidro, é importante ter alguma coisa aqui para isso ser refletido e refratado, tá? Para a gente ter noção. Então, vou criar aqui, rapidamente,
um chão aqui, uma parede, tá? Vocês fiquem à vontade para trabalhar, para ambientar o seu produto e depois fazer uma pós-produção no Illustrator, no Photoshop, tá? Fiquem à vontade. Então, no caso aqui, para não estender muito, eu vou fazer um plano embaixo, ó. Vou fazer um plano embaixo e um plano atrás, tá? Ó, dá para a gente enxergar, para as refrações conseguirem, as reflexões e as refrações acontecerem, tá? Lembrando que aqui é física, o programa ele simula como se fosse uma simulação da realidade, tá? Tô aumentando aqui o plano, ó, certo? Ó, já vou colocar, vou colocar um material aqui, qualquer, nesse plano. Vamos ver, vou pegar um material pronto aqui, rápido, tá? Para a aula não ficar estendida, mas aí vocês façam testes, vejam um resultado que você queira chegar, tá? Já vou ligar o Safe Frame aqui, ó, para a gente renderizar na proporção que a gente quer. Clicar com o direito aqui em Perspective, Show Safe Frames. Já vou colocar uma câmera, tá? Para a gente fazer um enquadramento certinho, tá? Vou colocar uma câmera. E certo? Deixa eu apertar, vou apertar C aqui para ter a visão da câmera. Agora eu ajusto o ângulo que eu quero. Olha lá. Beleza? Um pouco menos lateral para ver o produto. Certo? Aí. Já vou colocar uma luz, porque a luz é muito importante para o vidro e para o metal, certo? Lembrando aqui, ó, cuidado com a fotométrica, que ela vai desconfigurar toda a sua ambientação aqui com o render nativo, tá? Então, sugiro vocês virem aqui nas standard. Vou colocar só uma Omni mesmo, aqui, um pouco mais para o alto, tá? Um pouco mais para o alto. Vou ligar a, a sombra delas, aqui o Global Settings, e a sombra vou colocar um 0,5. Ok, pronto. Vamos ver como está nosso render. E aí, pessoal, olha lá. Depois de 8 minutos de renders, tá aqui, certo? Demorou um pouco para renderizar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque imagina, isso aqui eu fiz uma tipografia de vidro. Então, isso aqui para processar é lento mesmo. Imagina uma letra feita de vidro, né? Mas, ó, tá aí. Eu só vou ensinar vocês agora, para finalizar, colocar um líquido aqui, porque eu estou achando que está muito monocromático, né? Mas reparem que todas as reflexões, as refrações, ó, aconteceu, entendeu? Então vamos lá, vamos ajustar e soltar mais um render. Ó, como que eu vou simular como se tivesse um líquido aqui dentro? Ó, eu vou pegar, eu vou pegar essa forma aqui, ó, e vou duplicar ela como se fosse com a escala, nos 3 eixos, ó. Então é como se eu estivesse duplicando o meu vidro lá dentro, certo? Ok.
Vou subir um pouquinho aqui para ficar a base, tá? Subir um pouquinho, ó. E agora eu vou aplicar um modificador que chama Slice. Slice, olha lá. Esse aqui, ó, é um modificador que ele corta, certo? Só que eu tenho que pegar o Slice Plane, aqui, ó, certo? Vou clicar aqui, ó, Remove Top, e vou encher e esvaziar meu vidro, ó. Vocês não estão enxergando muito aí, eu vou mudar a cor. Ó, vou copiar esse mesmo material e vou colocar um pouco de cor nele, ó. Vou colocar um róseo aqui, um pink, certo? Ó, vou aplicar. Ele vai pedir para renomear aqui, porque eu apenas copiei. Para copiar um material, gente, é só arrastar, segurar e arrastar para outra bolinha, tá? Então, eu vou renomear aqui, vou colocar aqui, ó, líquido, que é o nome do meu material. Olha lá. E agora, mexendo aqui no Slice Plane, ó, eu coloco o tanto de líquido que eu quero no meu perfume, tá? Eu vou deixar ele meio cheio aqui, certo? Não estou gostando muito desse brilho aqui, ó. Vou mudar um pouco a posição da minha luz. Tá, aqui. Certo? E vou melhorar aqui a minha proporção, ó, para deixar preparado para depois fazer a publicidade, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, mais ou menos 1/3 da imagem aqui, uma proporção áurea. Posso fazer uma tampa jogada no chão aqui. Vou fazer aqui, pegar uma chamfer box. Ó, fazer como se fosse a tampa do meu perfume, tá? Não, eu posso colocar aqui só para eu ver o tamanho, como se fosse um... Olha lá, como se fosse a tampa. Posso caprichar nessa tampa, posso usar as operações booleanas para fazer o furo de dentro ali onde que encaixaria, né, no borrifador, certo? Mas eu vou colocar minha tampa de, de vidro também, certo? Olha lá, uma tampa como se fosse de vidro, e vou deixar ela jogada no chão, tá? Como se tivesse aberto o perfume. Tá. Opa. Vou deixar ela jogadinha aqui. Meio... Não muito certo, muito retinho, né? Pra não dar essa impressão. Vou deixar ela um pouquinho mais quadrada. Posso até colocar ela meio aqui na frente, ó, se eu quiser, não atrapalhar a publicidade, tá? Beleza? Se vocês acharem que está demorando muito o render, diminui o tamanho, tá? Diminui o tamanho da imagem, faz todos os testes e depois solta o render, ok? Então, vou soltar meu último render aqui. Olha lá, pessoal, após 20 minutos o computador renderizando, tá aí a nossa imagem, certo? Então, fica de aprendizado, não só para essa disciplina, como para o mercado profissional. O render, ele pode ser amigo ou inimigo do designer, certo? O render, se o designer for organizado, não deixar as coisas da última hora, pode ser um grande amigo, que é a hora que o designer levanta da cadeira, vai alongar, pode tomar água, um cafezinho, certo? Então, o render é uma coisa, é um tempo que você tem que se programar, certo?
Então, aqui, ó, no nosso caso, ó, o que demorou um pouco mais? Foi depois que eu coloquei o líquido, que o líquido é outro elemento transparente, com reflexão, refração, que demorou um pouco mais para renderizar. E a tampa, ó, ficou um erro, mas a tampa, como ela é transparente também, eu deveria ter feito o furo aqui, né, que eu encaixe no borrifador, porque ficou parecendo um cubo de gelo, ó, não ficou parecendo uma tampa transparente. Mas tá aí, ó, todos os reflexos, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar, fazer uma pós-produção, colocar a publicidade. Na hora que eu mudei a posição de luz, ó, aqui ficou melhor, mas o metal não ficou tão bom. Então, vai muito de teste. Pessoal, então é isso, tá bom? Vão com calma, não deixem para a última hora. Salva o arquivo, certo? Lembrando lá, nome, sobrenome, T02, ano, tá bom? JPG, salvou, certo? Eu fiz mais uma correção aqui, ó, antes, mais um último render. Eu furei a tampa usando o Boolean e ajustei o metal. Como que eu ajustei o metal? Serve para vocês aí. Se vocês clicarem 8 no Environment, coloca uma imagem de algum ambiente, certo? Eu, no caso aqui, eu coloquei um render de uma ex-aluna que era uma vista de um banheiro, certo? Ó, então, ele refletiu aqui no metal, tanto no metal quanto no vidro, então fica mais ambientado, certo? E aí eu tratei no Photoshop, ó, ajustei cor, coloquei um logotipo, um slogan, certo? E salvei. Tá bom, gente? Até a próxima aula.